Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Vamos conversar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, a continuação dos escritos de Lucas. A gente começa logo depois da ascensão de Jesus, né? Os discípulos ali em Jerusalém, esperando a promessa do Pai, o Espírito Santo. Dá para imaginar a expectativa, né? Exato, uma expectativa enorme. E essa promessa, ela se cumpre de um jeito, nossa, poderoso, no dia de Pentecostes. Aquela descrição é muito forte. Um som como de vento, línguas de fogo. Isso, e o resultado imediato. Os discípulos falando em outras línguas. Ali, naquele momento, a igreja nasce. É o marco zero, pode-se dizer. E Pedro, ele assume um protagonismo impressionante, né? Totalmente. Pedro se levanta e prega, com uma ousadia. Fala de Jesus, o Messias, que foi crucificado, mas que ressuscitou. E a reação das pessoas. Incrível. Diz o relato que umas 3.000 pessoas acreditaram na mensagem e foram batizadas, naquele mesmo dia. Muita gente. E como era essa primeira comunidade? Era algo diferente. Eles viviam muito unidos, sabe? Compartilhavam o que tinham, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, uma comunhão real. E os milagres continuavam acontecendo, certo? Sim, sim. Como a cura daquele coxo na porta formosa do templo, Pedro e João. Aquilo confirmou o poder que havia no nome de Jesus. Mas essa ousadia toda não agradou todo mundo, imagino. De jeito nenhum. Logo, logo atraiu a oposição das autoridades religiosas. O conflito começou cedo. E aí a perseguição começa para valer. Temos a figura de Estevão. Isso. Estevão, um homem descrito como cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Ele se torna o primeiro mártir. Apedrejado, né? Por causa da fé e do testemunho dele. E com um detalhe sombrio. A aprovação de um jovem chamado Saulo. Ele estava lá consentindo com a morte de Estevão. Que coisa, mas essa perseguição, por mais terrível que fosse, teve um efeito inesperado, né? Exatamente. Foi doloroso, claro, mas acabou sendo um catalisador para espalhar o evangelho. Tirando os apóstolos, os crentes se dispersaram, foram para a Judéia, para Samaria. E levaram a mensagem. Como Filipe, por exemplo. Sim, Filipe. Ele prega em Samaria, um lugar que os judeus geralmente evitavam. E depois, o Espírito o guia de forma bem específica, né? Para encontrar aquele oficial etíope na estrada. E batiza o etíope, a mensagem ultrapassando barreiras. Isso mesmo. E falando em barreiras e reviravoltas, Saulo. O perseguidor. Essa é uma das histórias mais impactantes de toda a Bíblia, eu acho. A caminho de Damasco para prender mais cristãos. E ele tem um encontro pessoal com o próprio Jesus ressuscitado. Aquela luz do céu, a voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Deve ter sido avassalador. Com certeza, ele fica cego, é levado para Damasco. Aí, Deus envia Ananias, um discípulo que estava ali. Que deve ter ficado com medo, imagino. Sim, a princípio sim. Mas ele obedece. Ora por Saulo que recupera a visão, é batizado. E aí, a transformação. O perseguidor feroz vira Paulo, o apóstolo chamado para levar o evangelho principalmente aos gentios, aos não-judeus. E essa porta para os gentios, ela se abre ainda mais com Pedro também, né? Exato. Pedro tem aquela visão estranha dos animais impuros e logo depois é chamado para ir à casa de Cornélio, um centurião romano. Um não-judeu. Sim, e enquanto Pedro ainda está falando, o Espírito Santo desce sobre Cornélio e todos na casa dele. Ali ficou claro, Deus não faz acepção de pessoas. A salvação era para todos. A partir daí, a gente acompanha muito as viagens de Paulo, né? E as viagens missionárias. Isso. Primeiro com Barnabé, depois com Silas, Timóteo. Eles rodam o Império Romano. Chipre, Ásia Menor, Macedônia, Grécia. E a estratégia era sempre parecida, pelo que vemos. Geralmente sim. Pregavam primeiro nas sinagogas, pelos judeus. Depois, quando havia rejeição ou abertura, se voltavam para os gentios. E assim foram fundando igrejas em cidades importantíssimas. Antioquia, Onde foram chamados de cristãos pela primeira vez. Filipos, Tessalônica, Corinto, Éfeso. Cidades-chave. Exato. Mas não foi fácil. Enfrentaram muita oposição. Prisões, açoites. Paulo passou por naufrágios, mas eles perseveravam.
A convicção era muito forte. Teve também aquele debate importante em Jerusalém, né? O concílio. Ah, sim, fundamental. Para decidir se os gentios que se convertiam precisavam seguir toda a lei de Moisés, tipo a circuncisão. E a decisão foi: Que não precisavam. Apenas algumas recomendações práticas, como se abster de comida sacrificada a ídolos, de sangue, etc. Isso foi crucial para a unidade da igreja, que era formada por judeus e gentios. e a jornada de Paulo continua. Ele decide voltar para Jerusalém. Mesmo com muitos avisos de que seria perigoso. E, de fato, ele é preso lá no templo. Aí começa outra fase, a defesa dele perante as autoridades. Primeiro as judaicas, depois as romanas. Félix, Festo, o rei Agripa. E ele usa um recurso importante, a cidadania romana. Ele apela para ser julgado por César, em Roma. O que leva àquela viagem dramática para Roma, com naufrágio e tudo. Exato. O navio se perde na ilha de Malta. Mas mesmo ali, no meio da dificuldade, Deus usa Paulo para operar milagres e abençoar as pessoas da ilha. E, finalmente, ele chega. Chega a Roma. Sim. O livro termina com Paulo em Roma. É interessante, né? Ele está em prisão domiciliar, não totalmente livre. Mas não está parado. De jeito nenhum. Recebe todos que o procuram e prega o reino de Deus. Ensina sobre Jesus Cristo. O texto diz, com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Que final forte. Mostra como a mensagem saiu de Jerusalém Impulsionada pelo Espírito Santo. e venceu todas as barreiras culturais, geográficas, chegando ao centro do poder mundial da época. Ela é a história do nascimento da igreja, da sua expansão, um testemunho incrível do poder de Deus e da coragem, da fé daqueles primeiros cristãos. Enfrentando tudo, né? Tudo. Perseguição, prisão, perigos. Mas a mensagem avançou. Assim conhecemos o livro de Atos dos Apóstolos. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos na leitura bíblica. Deus abençoe sempre.